Fala pessoal, Rodrigo Kashima aqui da Igreja Multimídia e nesse vídeo eu vou passar aqui o meu feedback sobre o Intercom Holy Land Solidcom C1. Esse Intercom, ele é um Intercom diferenciado porque ele não tem o radinho, ele não tem fios, então é só o headset. Você coloca na cabeça, põe as baterias e ele já está funcionando. Se você quiser ouvir mais sobre esse rádio, fica aí até o final do vídeo. E antes da gente começar o vídeo, eu já quero pedir para você se inscrever no canal e também curtir esse vídeo, tá bom? Não se esqueça de ativar as notificações. Toda vez que a gente soltar um vídeo novo ou entrar ao vivo, você vai receber uma notificação aí. Hoje eu vou mostrar para vocês o funcionamento do Intercom Holy Land Solidcom C1, tá? Aqui o pessoal está chegando ainda, montando toda a estrutura e hoje nós vamos usar ele para a área de backstage, manager, produção de palco, tá bom? Então é uma área que o pessoal anda muito e precisa utilizar esses rádios sem fio, sem caixinha. Ele fica bem legal usando nesse tipo de produção. Ó, aqui eu já estou com os rádios, já coloquei bateria nos rádios aqui, ó. Aqui é só você baixar e colocar as baterias aqui dentro, tá? E aí a gente tem um rádio principal, que é esse daqui, ó, que tem a tarja vermelha, e é ele que comanda os outros rádios. Todos os outros são azul, tá? E aí, então, se você desligar esse cara, todos os rádios desligam, nenhum deles funciona. Sempre esse aqui precisa estar funcionando e ligado. Isso é bom, isso também pode ser ruim, né? Se esse cara der pau, praticamente você perde toda a comunicação com os outros. Você vai ter que pegar um desse daqui de novo. Porém, a vantagem é que você não tem nenhum outro acessório. É só isso daqui mesmo, tá? E aqui nos fones, ó, você tem tanto para um lado quanto para o outro. Entendeu? Você pode usar dos dois lados da cabeça. E ele também tem um botão aqui dentro, que na hora que eu deixo levantado, ele fica mutado. E na hora que eu coloco ali pra frente, ele tá funcionando, tá? E do lado aqui vai a bateria. E o único sinal que ele tem aqui na frente é uma luzinha. Quando você acende aqui, ó. Deixa eu ligar ele aqui. Ó, ligou ele. Aí aqui fica piscando a luzinha. Quando tá piscando verde é porque ele não achou a conexão ainda. Não tá conectado. Então eu preciso ligar esse cara vermelho, ó. Liguei ele. Aí agora ele achou a conexão com o vermelho. E se começar a piscar vermelho é porque a bateria tá acabando do rádio já, tá? Esse estojinho aqui não veio, eu comprei, coloquei as baterias, coloquei os nomes, os números nas baterias para saber qual que tá carregado e descarregado. E aqui já vem todos as almofadas, vem todas as coisas aqui dentro, o carregador também e o carregador da bateria aqui. Ó, aqui eles estão passando o cabo, ele está em comunicação com um cara que está lá em cima do forro e ele está puxando e está usando aqui o rádio Holy Land Solidcom C1. E lá em cima, aqui no forro, é bem difícil de usar, de subir, né, aqui por cima. E então é muito importante ter um rádio que não tenha os fios indo até a cintura para não enroscar em algum lugar ou o radinho cair lá de cima, né? Aqui pelo fone na cabeça já fica bem seguro e não tem o risco de cair. Bom pessoal, eu já tive contato com vários tipos de intercom, já tive contato com intercom profissional, intercom que custa mais de 70, 100 mil reais, intercom que o pessoal usa realmente em eventos grandes. Então eu tenho um pouco de conhecimento com esses rádios, não conheço todos os melhores intercoms do mundo, mas já tive alguns contatos com eles, já usei alguns deles, então eu consigo passar aqui um feedback para vocês do que é o Solidcom C1 em relação a esses intercoms que são caríssimos aí no mercado, tá? A primeira coisa que você precisa entender é que você, brasileiro, tá aqui, paga
altos impostos, tem a questão do dólar e talvez você olhe ainda para o Solidcon ou o Mars T1000 da Holy Land e pode achar até caro, tá? Mas olha só, a questão toda é que esse equipamento, ele foi feito uma cópia de um rádio totalmente profissional, como eu falei aqui, que custa 70, 100 mil reais, e eles tentaram enxugar isso, deixar ele um pouco mais simples e também com um custo bem menor, tá? Então, se você está achando caro um rádio como esse, é porque você de fato ainda não teve contato com rádios totalmente profissionais, tá bom? Então, eu já tive um pouco de experiência com esses rádios e também já tenho um pouco de experiência com os próprios intercom da Holy Land, tá? Tanto o Mars T1000, que inclusive eu fiz aqui um vídeo review falando deles, tá? Se você quiser assistir, clica no cardzinho aqui em cima. E agora o Solidcon C1, tá? Então eu fiquei com esse rádio aí, na verdade eu já estou com esse rádio há um mês, há um pouco mais de um mês, e eu tenho usado ele toda semana, em torno de 2 a 3 dias, de 2 a 8 horas por dia, tá bom? Então eu tenho usado bastante esse rádio e eu tenho pontos positivos e também pontos negativos que eu quero trazer aqui para vocês. Então eu quero começar já pelos pontos positivos e o primeiro deles é a qualidade de áudio melhor. A qualidade de áudio do Solidcon C1 ela é superior ao Mars T1000, tá bom? Então se você teve contato com o Mars T1000, saiba que no alto-falante você vai ouvir uma qualidade melhor de áudio da voz das pessoas. E eu acredito que isso tem muito a ver com o microfone e o alto-falante que fica aqui na sua orelha, tá? Eu acredito que a qualidade desses itens no Solidcon C1 sejam melhor e também ele capta um pouco mais das frequências de áudio, é um pouco mais aberto essa banda, tá bom? Então a qualidade realmente ela é superior. Segundo ponto positivo é que o C1 ele tem menos delay que o Mars T1000. Então eu consigo conversar com uma pessoa aqui do meu lado e ouvir o que está saindo da boca dela e ouvir o que está vindo no rádio e não tem delay. Eu não fico atrapalhado ouvindo uma pessoa conversando aqui do meu lado, tá? Dá para eu conversar com ela numa boa e ter esse feedback de áudio normal, sem delay, sem atrapalhar a comunicação, tá? É óbvio que você não vai comprar esse rádio para conversar com uma pessoa do seu lado, mas pode ser que às vezes a pessoa esqueça o rádio aqui aberto e vem conversar com você e aí fica aquele delay e tal, e você não entende, tem que pedir para ela mutar. No caso do Solidcon C1, você não precisa fazer isso, porque o delay dele já é inferior. Terceiro ponto é que ele é um equipamento mais leve. Então, cara, isso agiliza demais, isso é muito bom, porque se você passa horas no evento carregando um rádio, correndo para cima e para baixo, algo que pesa gramas, menos de 1 quilo, você vai ter no final do dia, parece que está pesando 2, 3 quilos. Então qualquer peso, qualquer fio que você tira de um equipamento que está no seu corpo, isso agiliza demais no seu dia a dia, durante a locomoção, no evento, enfim. Uma coisa que acontecia muito comigo é quando eu estou usando o Mars T1000 e eu agacho, o fio às vezes ia debaixo do meu joelho e na hora que eu levantava, ele desconectava da base ou às vezes até puxava o fone da minha cabeça e então me atrapalhava um pouco. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar o fio do Mars T1000, enrolar ele e plugar aqui no transmissor, porque dessa forma eu sei que não vai atrapalhar. O quarto ponto positivo dele é que você tem baterias que são recarregáveis. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você está num evento, se o evento durar mais do que 8 horas, que geralmente é difícil, né? Você pode colocar uma segunda bateria ou uma terceira bateria, se você não estiver usando as outras em todos os outros rádios. A Holy Land já manda 2 baterias por fone. Então você tem 6 rádios, você vai receber 12 baterias, tá? Então dá para você usar aí, se você usar no rádio principal, que é o rádio que conecta com todos os outros, esse rádio ele consome mais bateria. Então ele vai durar em torno aí de 4 horas, 4 horas e meia, 5 horas, olha lá, tá?
Já os outros rádios que se conectam ao rádio principal, eles duram bem mais, em torno de 8 a 10 horas, dependendo do uso de cada um. Então, nesse caso, se você precisar de usar mais tempo do que isso, você tem as baterias recarregáveis. E aí você tira, troca e continua usando. O quinto ponto é que o C1 ele funciona dos dois lados da cabeça. Então você pode usar desse lado e baixar o fone aqui, ou você pode inverter o rádio e baixar o fone desse lado, tá? Isso dependendo da pessoa, ou às vezes se a pessoa tiver até algum problema num ouvido que não ouve direito, ela pode trocar o intercom para o outro lado e ouvir, né? O Mars T1000 ele já tem um pouco mais, ele é mais difícil nesse caso, porque ele só vem desse lado, baixa o fone aqui. Se você tenta colocar para cá, você tem que dobrar o fone, é uma gambiarra que você tem que fazer para jogar ele para cá, tá? Então ele acaba não sendo tão maleável assim para esse tipo de uso. E o sexto ponto é que o rádio ele é bem construído, tá? Então a princípio quando você olha parece que por ele ser de plástico não vai funcionar direito, mas ele funciona super bem. É óbvio que não é um equipamento para você ficar deixando cair no chão, nem passar com um trator em cima, mas é um rádio que vai te ajudar muito na locomoção e ele é muito leve, então é um equipamento que, por ele ser leve, mesmo ele caindo, ele não vai se quebrar, não vai se destruir sozinho, tá bom? Então é bom ter um cuidado com o rádio, mas ele já é bem construído, mesmo sendo a grande parte aí do seu corpo de plástico. Outro ponto positivo que eu quero trazer aqui para vocês é que esse rádio, a frequência dele é em 1.9 GHz, não é em 2.4 GHz, tá? O Mars T1000 ele é 2.4 GHz. E o que acontece? Hoje em dia a gente já tem muitas antenas de modo digital em 2.4 GHz. É microfone, é transmissor de vídeo, é intercom, é várias coisas em 2.4 GHz, roteador. Então, quando você tem um ambiente que lota de muitas pessoas, pode ser que em alguns casos, isso não é em todo lugar, tá? Mas pode ser que em alguns casos o 2.4 GHz ele vai funcionar de forma ruim, tá bom? Eu já tive igrejas aonde que eu fui visitar e os caras tinham dois intercom da Holy Land, 2.4 GHz, Mars T1000, e na hora que enchia com 500 ou 1000 pessoas, esse lugar ficava completamente cheio e o rádio parava de funcionar ou ficava funcionando com intermitência. Já na frequência de 1.9 GHz é uma frequência que não é tão comum, então são poucos microfones, poucos intercoms que funcionam nessa frequência. Então, de modo geral, vai funcionar bem melhor do que em 2.4 GHz, tá? E aí, inclusive, em uma dessas igrejas, eu levei o Solidcom C1 lá e, cara, não deu uma interferência, não deu nada. Funcionou perfeitamente, o pessoal lá até usou junto com a gente e eles falaram, cara, tá funcionando super bem, a gente vai ter que trocar nossos rádios por esse daqui. Então, vai funcionar bem aí, se caso você já teve experiência com o Mars T1000, não funcionou legal no seu ambiente, provavelmente o Solidcom C1 vai resolver o seu problema. Mais um ponto positivo é a distância dele. Cara, é um rádio que você não acredita. Você não acredita que ele vai funcionar a 300 metros, mas ele funciona. E a gente está usando ele num prédio onde a gente tem ali 3, 4 andares e a gente muitas vezes consegue descer para o segundo, terceiro andar e ainda assim ele funciona mesmo atravessando laje, piso, parede e ele está funcionando, tá? Aí só quando a gente chegar lá para o quarto andar que ele já não funciona muito bem, só se a gente estiver debaixo assim da equipe, do pessoal que está ali usando o rádio, mas se você usar em um espaço legal ou um espaço totalmente aberto, pode ficar tranquilo que aí até 300 metros ele vai funcionar super bem. Óbvio que se você tiver parede, tiver equipamento, tiver pessoas na frente, né? Por exemplo, se eu estou sentado numa mesa usando o rádio e tem um público em pé, essas pessoas podem se tornar uma barreira para a antena do meu rádio, tá? Então é isso que você tem que entender.
Se você tem muitas pessoas, ou barreiras, ou parede, ou outras coisas, isso pode diminuir o alcance do rádio. Só que mesmo assim, em 1.9 GHz, ele atravessa mais barreiras do que 2.4 GHz. Então dá para ficar bem tranquilo em relação a isso. Legal, falamos aí então sobre os pontos positivos e agora eu quero falar sobre os pontos negativos, tá bom? E o primeiro ponto negativo que eu tenho para você aqui é que o microfone do C1 ele capta mais som ao seu redor. Então, o Mars T1000 ele tem uma cápsula que é uma cápsula mais fechada, mais focada. Então ele só vai pegar de fato o que está bem próximo da boca. O C1 ele já pega um pouco mais aberto. Então, inclusive se você tiver uma pessoa do seu lado e essa pessoa falar com você, provavelmente se o microfone estiver baixo, alguém vai ouvir o que está sendo falado. Eu diria assim que o Solidcom C1 ele é um intercom para ser utilizado em ambientes de som médio-baixo, tá? Até um som alto, mas se você não estiver perto da caixa de som, vai funcionar super bem. Agora, se você trabalha do lado da caixa de som, aí pode ser que você já tenha que fazer alguns macetes ali, tem que fazer um esqueminha para você conseguir falar direito com as pessoas. Colocar a mão aqui mais próximo e falar na altura normal. Se você começar a falar alto demais, se você gritar, porque a caixa de som está aqui do seu lado, e você começar a gritar, as pessoas que estão ouvindo nos outros rádios, ela não vai entender nada que você falou, tá? No Mars T1000, no outro rádio, ele já conseguia ter um pouco mais de claridade no que a pessoa estava falando, inclusive do lado da caixa de som. Eu estou falando isso porque a gente usou os dois rádios para o mesmo tipo de situação, onde as pessoas ficam do lado do palco, e ali do lado do palco você tem o line array, né, as caixas de som, e você ainda tinha uma caixa de retorno virado direto para o backstage, para o pessoal que estava ali. Então quando a gente começava a se comunicar com o Mars T1000, dava para ouvir um pouco melhor, e com o Solidcom, na verdade não dá para ouvir muito bem, né? Ele ainda fica, você percebe que ele capta muito som ao redor, tá? Então dependendo do seu ambiente, pode ser que o Mars T1000 possa funcionar melhor, pode ser que o Solidcom C1 funcione melhor para você. Segundo ponto negativo é que o fone do Solidcom C1 ele isola bem menos do que o Mars T1000, tá bom? O Mars T1000, aquela espuminha, ela já vem, ela vem de uma forma ali bem fechada no ouvido, tá? Enquanto o Solidcom C1 ele tem aquela espuminha também que vai por cima da orelha, mas ele fecha, ele isola um pouco menos. Cara, é pouca coisa, tá? Não tô falando aqui que é algo gritante, não. É pouca coisa, fica tranquilo, vai dar tudo certo para você usar esse rádio em ambientes que são barulhentos e também em ambientes que não são barulhentos. Mas ele vai se sair muito melhor em ambientes que tem um barulho médio ou um barulho baixo, tá bom? Vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Vamos supor o seguinte, pega um Rock in Rio, um evento com som altíssimo, um som muito potente, um evento de som assim bem alto, tá? E aí você pega esse rádio e você, por exemplo, está trabalhando como segurança ou como câmera e você está ali em torno das caixas de som, em torno do evento, tá? O Solidcom C1 ele vai funcionar super bem. Você vai ouvir ele em qualquer lugar do ambiente. Mas vamos supor que você trabalha no backstage, ali do lado do palco, que ali atrás do PA, com caixas de som, o retorno voltando. Vamos supor que você trabalha nesse tipo de ambiente, tá? Esse rádio ele vai sofrer um pouquinho. Talvez a pessoa que está falando lá, ela não vai poder gritar, senão você não vai ouvir. E você que está aqui, principalmente atrás da caixa de som, do lado ali do palco, você vai ter que falar com calma. Você vai ter que falar com altura normal. Se você gritar, então aí sim ninguém vai ouvir nada. Então tome muito cuidado na hora que você estiver falando com esse rádio. Ele vai funcionar, fica tranquilo, mas você tem que pegar o macete dele, tá? Já no Mars T1000 você consegue falar muito mais gritando e as outras pessoas também vão conseguir te ouvir melhor. E o quarto ponto
que pode ser negativo ou pode ser até positivo para você é que se você perder o fone principal, os outros 5 rádios ou os outros 3 rádios eles vão parar de funcionar, tá? Você precisa ter o rádio principal, o fone principal. Se ele cair e quebrar, acabou o evento, não dá mais para você usar. E aí nesse caso eu até mandei um e-mail para a Holy Land, perguntei para eles como que a gente poderia substituir o rádio, de que forma que dá para ser feito isso. E aí eles falaram que você pode comprar o rádio principal e depois ressincronizar o rádio principal com os outros rádios, tá? Só você apertar o botãozinho A nos 2 rádios e ele vai começar a sincronizar de novo. Então tem que tomar muito cuidado para você não perder esse rádio principal ou quebrar ele, mas se caso quebrar, você tem uma solução aí, que é comprar um outro rádio desse e fazer o sincronismo com os rádios novamente, tá bom? Então não precisa se preocupar, porque dá para resgatar os outros 4, 5 rádios que você tem aí. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô amando o Solidcom C1. Ó, o meu feedback pessoal, eu gosto muito dele, funciona super bem. Ele me atende em todas as demandas, as necessidades. E, cara, é um rádio super confortável. Dá para você ficar aí, tipo, 5, 6, 8 horas com ele na cabeça, sem problema algum, sem dor de cabeça, sem fio atrapalhando. É bem tranquilo, pessoal. Então eu recomendo bastante, principalmente para quem aí vai trabalhar em eventos onde o som não é o mais alto possível ou na região onde o som está mais alto possível, tá? Mas vai funcionar super bem aí para a grande maioria dos eventos. É isso aí, pessoal. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, ativar as notificações. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? E eu vou deixar também aqui o link, caso você queira fazer a compra, tem aqui o link para você fazer a compra na Merlin, aqui em Campinas, bem perto, e eles dão todo o suporte para vocês, eles são representantes aí da Holy Land, então tenha certeza que vocês vão comprar num lugar que vai te dar segurança, tá bom? E se vocês quiserem também assistir o review que eu fiz do Holy Land Mars T1000, que é o outro intercom, clica aqui, vou deixar o cardzinho aqui para vocês clicarem e assistir esse vídeo. Um abraço e até mais!